Olá, eu sou Jaqueline Airoso, sejam todos bem-vindos ao canal Crimes Inesquecíveis, onde eu lhes conto uma história terrivelmente inesquecível. E antes de qualquer coisa, eu já lhes peço para se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar esse canal com pessoas que também gostem desse tipo de conteúdo. O vídeo de hoje é sobre atualizações de casos, tá? Eu sei que eu não tenho sido tão constante aqui no canal quanto eu gostaria de ser, mas eu estou sempre me esforçando para tentar postar o máximo de vídeos, ok? Então hoje eu vou trazer aqui 3 atualizações de casos criminais que eu já trouxe aqui no canal. Alguns são um pouco mais, de alguns anos atrás, e alguns são bem recentes. A primeira atualização de caso que eu vou trazer para vocês é de um caso que aconteceu no final do ano de 2022, que foi o massacre de Idaho, onde o suspeito cometeu um verdadeiro massacre, tirando a vida de 4 estudantes que estavam numa república de universitários e poupando 2 vidas, tá? Esse suspeito já foi preso bem no começo do caso, foi desvendado ali toda a rota que ele seguiu durante a noite, ele seguia algumas das vítimas no Instagram, mas esse caso, quando eu trouxe ele aqui para vocês, ele tinha acabado de acontecer e, como a gente sabe, muitos desdobramentos ainda aconteceriam, né? Mesmo agora, muita coisa ainda vai acontecer, porque esse caso continua sendo extremamente misterioso, tá? Primeiramente porque o suspeito nunca falou nada sobre esse caso, ele nunca confessou esse crime. E outra coisa que eu acho muito estranha, que eu achava estranho lá em 2022, e eu continuo achando estranho em 2025, é que as 2 meninas sobreviventes, tá? Na noite do crime tinham 6 estudantes em casa. Aleatoriamente, 2 meninas não foram atacadas e mortas, enquanto outras 4 pessoas também aleatoriamente foram atacadas e mortas. Elas não chamaram a polícia no momento, elas demoraram muito tempo para chamar a polícia e agora parece que elas não vão depor contra o assassino. Eu acho tudo isso muito estranho. Tem várias coisas estranhas nesse caso, por isso que o Bryan Kohberger, apesar de tudo, ainda é apenas um suspeito, tá? O julgamento dele teve que ter uma alteração de local, tá? Ele foi alterado para a cidade de Condado de Boise, que também fica em Idaho. E o motivo é: o júri do local onde ele seria julgado não estava tendo uma visão imparcial desse caso. Já estava ali com a opinião formada, praticamente já com a certeza de que ele era culpado antes mesmo do julgamento. Então tem todas essas questões de ética envolvendo esse julgamento, e a defesa do Bryan pediu que houvesse essa mudança de local e a justiça acatou. Então o novo juiz já se reuniu com a equipe de defesa dele e algumas coisas estão sendo definidas. Parece que o julgamento ficou pro mês de agosto de 2025, mas pode ser que ainda seja adiado para depois de agosto de 2025. Já saiu o documentário desse caso, já saíram várias teorias. Eu até tô dando uma olhada, de repente, de trazer um vídeo aqui pro canal se for interessante. Só que como o vídeo original que eu fiz não teve muitas visualizações, eu não sei se eu vou trazer aqui. Acho que é melhor a gente esperar o julgamento e novas informações para quem sabe fazer um novo apanhadão sobre tudo desse caso, ok? Então, Bryan Kohberger ainda é suspeito, nunca se manifestou sobre o caso e será julgado talvez em agosto de 2025. Agora uma atualização de um caso que fez muito barulho aqui no YouTube, tá? Nos grandes noticiários a gente não ouviu falar tanto, tá? No vídeo que eu fiz sobre o caso, eu já disse que tinha politicagem no meio, tinha ideologia, e o meu canal não é sobre isso. Foi o caso do William e Zachary Zulock, que era um casal ativista LGBT, que adotaram 2 crianças e aparentemente tinham uma família perfeita, só aparentemente mesmo. Porque além de abusar sexualmente dos filhos, eles vendiam conteúdos de pedofilia com seus filhos, eles faziam isso com os meninos, e eles estavam montando uma rede de prostituição, onde eles ofereciam os filhos para serem abusados por estranhos em troca de dinheiro. Então, graças a Deus, essa trama desgraçada acabou sendo desvendada e esse casal acabou sendo preso. Teve várias questões, o William e Zachary Zulock não queriam testemunhar um contra o outro, teve gente alegando que era conflito de interesses, que tinha homofobia nesse caso, mas enfim, eu quero que vocês saibam que os 2 foram condenados a 100 anos de prisão pelos seus crimes. Os meninos agora já estão melhor, fazendo terapia, sendo devidamente tratados,
E por mais que a gente saiba que toda essa situação obviamente tenha deixado trauma nessas crianças, a gente sabe que pelo menos eles vão ter o direito de crescer e viverem suas vidas sem correr o risco de se esbarrar com William e Zachary Zulock em algum lugar. Porque são 100 anos de prisão, né? O tempo vai passar e eles vão apodrecer na cadeia se tudo der certo. As palavras do promotor Randy McKinley, ele disse: esses 2 réus realmente criaram uma casa de horrores e colocaram seus desejos extremamente obscuros acima de tudo e de todos. Ele também disse que a depravação do William e do Zachary Zulock é a mais profunda possível. Então, assim, ó, a gente sabe que essas pessoas estão acostumadas a lidar com crimes, com perversões. Então, para uma pessoa desse ramo falar algo é porque realmente é chocante as coisas às quais ele teve acesso. Então, pelo menos uma história com final feliz, né? E a outra atualização, e última atualização, mas não menos importante, é de um caso que aconteceu agora aqui em dezembro de 2024, aqui no Rio Grande do Sul, aqui do lado, onde uma potencial serial killer gostava de matar as pessoas envenenadas. Ela fez um bolo que foi servido perto do Natal, ali numa festividade de fim de ano, e acabou tirando a vida de 3 pessoas. E também ela teria tirado a vida do sogro 4 meses antes de dezembro. Então foi total de 4 vidas, várias outras pessoas que ela quase conseguiu tirar a vida, mas não consumiram a quantidade letal de veneno. Essa é a Daisy e ela foi presa, estava sendo investigada. Até que ela foi encontrada essa semana passada morta dentro da cela. Tem várias questões. Primeiro, porque ela se dizia ser inocente. Ela dizia que estava passando por uma injustiça muito grande, que aquilo que estava fazendo com ela estava deixando ela depressiva e doente, tá? Um dia antes dessa morte, ela havia recebido divórcio do seu marido, né? Ela havia recebido a notícia de que ela estava divorciando do marido, que também foi prejudicado por veneno, o marido e o filho dela, e ela ficou extremamente abalada com isso. Ela já tinha recebido atendimento médico do presídio, ela já tinha recebido também 3 atendimentos com psicólogo, porque ela parece que não estava bem. Ela já tinha falado, né, sobre essas questões de depressão e saúde mental, que ela corria o risco de acabar fazendo uma coisa consigo mesma. Também ela era constantemente ameaçada na prisão. A gente sabe que quando um caso toma proporções nacionais, como o caso dela, viram uma bagunça midiática, a pessoa fica famosinha, a pessoa chega no presídio, ela chama atenção, as outras detentas querem sempre marcar aquela pessoa, até porque ela também não era flor que se cheire. Enfim, tem todas essas questões. Ela chegou a receber atendimento do SAMU e, de acordo com o SAMU, que ela já estava em óbito quando eles chegaram lá, a morte ocorreu por asfixia mecânica auto-infligida, tipo, ela mesma se asfixiou. Então, as últimas notícias que eu vi, eles estavam investigando as suspeitas de um bilhete que ela teria deixado e se ela realmente se suicidou ou se outra pessoa teria feito isso com ela, né? Ela estava, assim, numa cela sozinha por conta das ameaças, mas a gente sabe que, dependendo de quem esteja por trás disso, na justiça, eles fazem acontecer as coisas do jeito que eles querem, eles arrumam desculpas, enfim. Vamos continuar aguardando mais atualizações, mas a potencial serial killer doceira do Rio Grande do Sul está morta e todas aquelas vítimas ficarão sem justiça, né? Porque a gente sabe que ali quando morreu acabou, não vai ter a chance de ser julgada, não vai sentir o peso de passar por uma audiência, apesar de que no Brasil as penas são brandas, mas pelo menos passa pela pressão social, por aquele estresse, esgotamento do julgamento. Ela acabou se escapando disso, né? Enfim, lamento pelo filho, que criança, deve ser muito difícil assimilar tudo. Meu Deus, a minha mãe morreu, mas a minha mãe também quase me matou, quase matou meu pai, quase matou minha avó, matou meu avô. Deve ser muito difícil. Espero que essa criança receba toda a atenção que merece, tá? Então essas são as 3 atualizações de caso recente, tá? Pretendo muito em breve voltar a trazer os meus shorts e os casos criminais longos, que pra mim tá bem difícil de conseguir postar aqui, né? Porque eu tenho um trabalho formal, sou funcionária pública, mas eu gosto muito de fazer isso, gente. Esse canal aqui é a minha paixão, fiz até um cenário aqui. E obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.